Glória a Jesus, glória a Deus. Vivemos, irmãos, o tempo da apostasia. Tempo da apostasia, né? Coisas que antigamente era pecado, hoje não é. Então as pessoas estão, irmãos, vivendo esse tempo. E hoje é uma pregação, a qual é um prato cheio para os desigrejados, né? Eles adoram essas mensagens, né? Subliminares, contrária, perversiva, adúlteras. Estão adulterando a palavra de Deus. Começando aqui, irmãos, quero falar sobre as ofertas, os dízimos da casa do Senhor. Lá, aleluia Jesus, Provérbios capítulo 3, no verso 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Glória a Deus. Primeiro fato aqui, irmãos, que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Se ele quer destruir, se ele quer te matar, ele não vai colocar você, aleluia Jesus, para se blindar de uma forma espiritual através da sua mão, né? Você vai estender a mão, você vai ofertar, então agora você está fazendo uma blindagem espiritual para a tua casa. E mais, recebendo bênção de Deus. Quando eu honro a Deus, eu estou adorando a Deus. Paulo, ele fala, aleluia Jesus, nas cartas, que a oferta, ela é recebida em cima no céu como oblação e cheiro suave. Então, quando você honra a Deus com a tua fazenda, né, as primícias de toda a tua renda, aleluia, né, você então agora está louvando a Deus. E o que? Recebendo de Deus a promessa: se encherão os teus celeiros abundantemente. Indo para, meus irmãos, aleluia, a coisa aperta mais um pouquinho, capítulo 3, de Malaquias, no verso 8, glória a Jesus. Aí vem aquela máxima, né, que a pessoa diz assim: ah, mas é no Velho Testamento. Irmãos, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha nem versículo e ela não tinha velho e novo. Ela era escrita um livro só. Então agora os teólogos, os professores, eles agora dividiram a Bíblia em versículos e capítulos para que nós pudéssemos entender melhor. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Malaquias, aleluia, glória a Deus. É importante também o verso 7. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí a pessoa também, o que eles mais usam, meus irmãos, para falar contra dízimo e oferta, é isso aqui, justamente isso aqui que está escrito: tornai para mim e eu tornarei para vós. Dai e será dado. Está entendendo? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, né? Glória a Deus. Então, o que acontece? A pessoa fala assim: Deus não é Deus de barganha, não é Deus de troca. Então, você pega, aleluia, uma borracha e apaga isso aqui da Bíblia. Tornai para mim e eu tornarei para vós. Quer dizer, eu vou dar e vou receber. Então, o Satanás, ele coloca na cabeça da pessoa que, né, Deus não é Deus de barganha. Ou seja, eu não preciso dar nada que Deus vai me dar tudo. Eu não preciso fazer nada que Deus vai fazer por mim. Está entendendo? Então, já começa por aqui. Depois, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Né? Glória a Deus, e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus explica: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aleluia. Então, glória a Deus, versículo 8, a pergunta é, quando a Bíblia diz, né, o ladrão entra no céu? Não entra. Você está roubando a Deus. Roubando a Deus o quê? Os 10%. Aquele 10% que era da igreja, que era de Jesus, você está roubando, retendo. Aleluia, glória a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O dinheiro é meu, eu dou se eu quiser. Eu não preciso dar para Deus, não sou obrigado a dar para Deus. Deus está dizendo aqui, isso aqui como ordenança. Glória a Deus, aleluia. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim e vós toda a nação. Aleluia. Né? Outro motivo de Satanás colocar na mente das pessoas, dos avarentos, né? Porque a pessoa, quando recebe uma mensagem aí
no YouTube, agora virou moda, né? Falar contra dízimo, falar contra pastor, falar contra ministério, dar nome de igreja, nome de ministério, amaldiçoando. A Bíblia diz, não toqueis no meus ungidos. Cuidado com essas mensagens, irmãos, aleluia. Pessoa, glória a Deus, querendo engajamento, falando mal do dízimo, falando mal dos pastores, falando mal das igrejas. Não toqueis no meus ungidos. Irmãos, olha aí a história da Assembleia de Deus, que lindo, né? Aleluia, Jesus, uma igreja riquíssima hoje, né? Glória a Deus, através do dízimo, das ofertas dos irmãos, a batista, a presbiteriana, os ministérios maravilhosos que Deus levantou, a igreja pentecostal, Deus é amor, qual, né? Aleluia, Jesus, eu sou oriundo dela, né? Glória a Deus. Então, as pessoas, Satanás, diabo, demônio, eles estão despregando a palavra de Deus, está fazendo um desserviço para o reino, porque você pega aqui em Atos, os irmãos ajudavam, você pega lá em Coríntios, daqui vamos chegar daqui a pouco lá, você vê que Paulo, ele orienta como é que a pessoa tem que ajudar, e agora vem a maldição contra essas pessoas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Ah, mas isso é para os israelitas, então você também não é israelita? Porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Israel, então eu também sou israelita, eu também sou povo de Deus, eu também sou, aleluia, Jesus, glória a Deus, um povo abençoado, e se eu cumprir essa palavra, o que vai acontecer na minha vida? Aleluia, versículo 10, trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, glória a Deus, né? Deus, ele é uma ordem, né? Que ele está dizendo, trazei, imperativo, trazei, né? Glória a Deus, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é o mantimento da casa de Deus? Arroz, feijão? Não, o mantimento da casa de Deus tem muito aluguel, né? Igrejas que alugam, glória a Deus, salão, tem a luz, tem a água, tem a gasolina, tem as despesas, né, irmãos? Tem as despesas da casa do Senhor, aleluia. E também a Bíblia não condena que o homem, a Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Então não é pecado, pastor, receber salário, não. Tem que receber. O pastor está ali dia e noite estudando a Bíblia, orando, jejuando, visitando, cuidando, né, aleluia, indo e voltando, fazendo a obra de Deus, e então ele não tem tempo para fazer outra coisa, então ele precisa de dinheiro para comer, sobreviver com a família. Então o que? Os ministérios então estabelecem um salário para aquele homem, para aquela mulher. É bênção, aleluia, glória a Deus. E quando você faz isso, aí a Bíblia diz, aleluia, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem moral, você tem envergadura, agora você tem moral para chegar para Deus e falar, Senhor, está aqui, ó, meu dízimo, minha oferta, aleluia. Qual é a prova? Senhor, a prova é essa, aleluia. Eu estou precisando desse negócio, estou precisando disso aqui, isso e aquilo e aquilo. Minha saúde, está assim, está assado. Aí você vai fazer uma prova com Deus, vai invocar a Deus, aleluia, Jesus, a palavra, e a palavra vai se cumprir. Ele diz, aleluia, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção tal. O diabo não quer ver você abençoado, ele quer ver você amaldiçoado. E através, infelizmente, através da tua fraqueza, da tua avareza, ó, mão fechada, né? Aleluia, glória a Deus, você então não recebe as bênçãos e pelo contrário, recebe o quê? Maldição na sua vida. Você próprio se torna maldito. Não precisa ninguém fazer trabalho de bruxaria, feitiçaria, magia negra, coisa lá, tá entendendo? Mandar um negócio para você se prejudicar, não. Você próprio está subtraindo para você mesmo a maldição. Sua família é maldita, tudo é maldito. Entendeu? Vendeu o carro, não deu dízimo, está maldito. Casa, não deu dízimo, está maldito. Recebeu o salário do mês, pôs no bolso, sem compromisso com Deus, o seu dinheiro é maldito. Ele pode ser abençoado, entre aspas, porque você vai comprar seu arroz, seu feijão, vai cuidar dos seus negócios, mas o que você está gastando ali, aleluia, Jesus, não foi abençoado, não passou pelo processo da bênção do Senhor, aleluia. Glória a Deus, esse mistério.
né? Depois que você traz o dízimo e a oferta, então agora Deus abençoa o restante, né? Glória a Deus, que 90% é muito dinheiro, né? Glória a Deus. Então Deus vai abençoar os seus 90%, porque você agora, glória a Jesus, devolveu a parte que cabe a Deus. Trazei os dízimos à casa do Senhor, tá entendendo? A casa do tesouro. Aleluia, Jesus. E outra coisa, dízimo não é esmola. Dízimo não é esmola, entenda isso. Tem gente que diz assim, eu vou pegar o meu dízimo e vou dar para fulano, dar para Beltrano, dar para casa tá entendendo? De caridade. Não é, dízimo não é, aleluia, Jesus, esmola. Porque o nosso Jesus disse assim, qual é maior? Né? A oferta ou o altar? Então o altar é maior do que a oferta. A oferta tem que passar pelo altar. O dízimo tem que passar pelo altar. Se você não levar no altar teu dízimo, ele não vai ser consagrado. A tua oferta não é consagrada na padaria, no mercado, no posto de gasolina. Não, a tua oferta, o teu dízimo é consagrado no altar. Está entendendo? Eu tenho um testemunho, igreja, que um dia eu estava pastor, né, dirigente de igreja, então passava no posto de gasolina e pegava lá, né, botava a gasolina e apresentava para Deus, Senhor, está aqui meu dízimo, botei gasolina com dízimo. Deus disse não, você está me roubando, você tem que apresentar lá no altar o teu dízimo, depois você vai pôr sua gasolina, está entendendo? Então, a oferta, glória a Deus, aleluia, ela é menor do que o altar ele é maior do que a oferta. Aí um homem disse assim para mim, né, pastor, eu sonhei que tinha uma roça, minha roça estava bonita, tinha um milho, né, estava verde, grande, minha plantação, ele sonhou. E aí tinha uma vaca fora da cerca da roça dele, uma vaca preta estava assim, sabe, passando a pata no chão, né, e olhando para aquela roça e ia entrar para destruir. Aí eu falei, ele me passou o sonho e eu passei o discernimento, né, irmãos? Falei, irmão, tá vendo? Deus tem uma grande prosperidade para você, mas o diabo está lá fora rugindo, querendo destruir. Então o que você vai fazer? Você vai, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, ir para a casa de Deus e devolver o dízimo. Porque depois que a pessoa devolve o dízimo, capítulo 3, verso 11, Malaquias, diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Está vendo? Então quando o irmão passou aquele sonho, aí veio aqui na palavra, eu falei, irmão, você tem que devolver o dízimo para Deus repreender o devorador e não deixar ele consumir o fruto da tua terra. Está entendendo? Aí vamos lá, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo, igreja? Então, o que aconteceu? Aquele irmão disse assim, não, eu vou vou ali na casa de recuperação, vou no orfanato, vou num pobre e vou devolver esse dinheiro. Eu disse, irmão, não é assim. Dízimo não é esmola, está entendendo? Dízimo é da casa do tesouro. Ele não está mandando ir na padaria, está dizendo assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é na padaria, não é na farmácia, não é no supermercado, na cesta básica. Não, ele está dizendo a casa do tesouro, na igreja, está entendendo? No templo, no altar. Você tem que devolver no altar, está entendendo, igreja? Aleluia. E por causa de vós repreenderei o devorador. Sabe o que aquele irmão fez do sonho? Ele não deu. Aí, irmãos, infelizmente, né? Ele perdeu a moradia, que ele morava de favor na casa da mãe, né? Vizinho meu lá na época, né? Ele perdeu a moradia, a mãe dele expulsou ele de casa, ele teve que ir para o aluguel, entendeu? O carro que ele comprou, perdeu o carro, entendeu? Ele estava trabalhando no serviço até mais ou menos, ele perdeu o serviço, a mulher dele traiu ele, tá entendendo? Eu avisei, quer dizer, Deus avisou para ele, Deus revelou para ele que aquela vaca queria, né, aquela vaca preta do chifrão, queria, meus irmãos, que era o diabo, né, queria devorar o fruto dele, devorar a casa dele. E foi uma destruição tremenda, foi assim, que Deus permite a gente passar por isso, né, irmãos, para poder acreditar mais na palavra. A palavra de Deus é tremenda, né, igreja? E cumpriu, infelizmente, essa maldição na vida daquele homem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E agora, igreja, aleluia, glória, glória.
com toda a responsabilidade, né, irmãos? Nós falamos aqui sobre a palavra de Deus, aleluia, Jesus, para que os irmãos entendam que essas pregações que você está ouvindo por aí, uma pessoa ligou, né, para minha esposa e disse assim: ó, tá vendo aqui o pastor falando que não é para dar dízimo? Você pode falar o que você quiser. Alguém pode dizer o que quiser, aleluia. Mas no 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6, vai dizer assim: e digo isso, Paulo, aos Coríntios, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E os que semeiam em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Está vendo aqui, igreja? Aleluia. A administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos. Quem são os santos? Né? São as pessoas da igreja necessitada e são também os pastores obreiros, aleluia, que faz a obra de Deus. Está entendendo? Então, aleluia, é um ministério, igreja. A administração desse serviço é um ministério, o ministério de servir. E a Bíblia está dizendo aqui, glória a Deus, né? Aleluia. É no versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiramente fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Paulo está aqui dando uma aula na igreja, aleluia, no capítulo 8 e 9, sobre a coleta para os irmãos pobres da Judéia. Está vendo? Aleluia. Ou seja, a igreja tem que ter fundos. Para quê? Para praticar uma obra social. Quantas igrejas, né, chega primeiro, teve uma enchente, quem chegou primeiro? Foi o Estado ou foi a igreja? Chegou primeiro a igreja já estava suprida, aleluia, Jesus, né? Glória a Deus. E muitas igrejas, conversando com o pastor ali, falou: não, a gente dá cesta todo mês tem cesta, tem caldo, tem sopa, né? Aleluia, tem roupa. Então a igreja também, ela precisa ter esse fundo, porque também faz parte, igreja, aleluia, do ministério, né? Glória a Deus, da igreja de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que acontece hoje, né, em nossos dias? O diabo está despregando a palavra de Deus, que não é necessário, que não precisa, que o pastor é ladrão, né? A pessoa vai ali no mundão, o rapaz dando testemunho, né? Ele disse assim: não, que eu cheirei cocaína, 30 mil de cocaína, 10 mil de cocaína, 10 mil de pedra, 5 mil não sei de quê, né? Aí é bonito, né? Você ir na boca lá, gastar R$1.000 de droga, 10 mil, 30 mil, como eu já vi, né? Aleluia, glória a Deus. E para a igreja, a pessoa, ó, nada. Para Jesus, quando eu aceito Jesus, não precisa, porque Jesus não precisa de dinheiro, né? Jesus não precisa de dinheiro, não. Quantas igrejas fechando, quantos pastores desistindo. As igrejas alugam lá o salãozinho, tudo, às vezes tem até membro, 2, 3, 4, 5, 10 membros, 20 membros, 30 membros, todo mundo assim, ó, para Jesus. Aí final do mês, aluguel, nada. O pastor tem que fechar. Agora no mundão não, no mundão não tinha miséria. O mundão, cachaça, maconha, cocaína, pode gastar à vontade. Com as coisas do mundo, à vontade. Irmão dentro da igreja, vai para o shopping, né, pega aquela ruma de dinheiro. Para a igreja, pega a moedinha da viúva. Avareza. Tem outros que não dá nada. Tem outros que não dá nada na igreja, né? Aleluia, Jesus. Mas Paulo aos Filipenses, fechando essa palavra, aleluia, quando agora ele fala sobre
Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, glória a Jesus, aleluia, pela igreja de Filipos. Os irmãos filipenses abençoavam a igreja. E Paulo então agora diz assim, glória a Deus, né? Aleluia. No capítulo de número 4, no verso 16, diz assim: porque também uma vez e outra vez me mandaste o necessário, né? Glória a Deus, aleluia, a Tessalônica, me mandaste o necessário, entendeu? Ajudar o Paulo, né? Dinheiro. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave ao mistério, como cheiro suave, né? Cheiro de suavidade e sacrifício aprazível a Deus. Olha só o que a oferta dos irmãos virava, né? Aleluia, Jesus. Qual o efeito que surte uma oferta dada de bom coração, né? Aleluia, Jesus. Cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. E aí Paulo abençoa, né? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, irmão, você dizimista, você ofertante, não ligue para o que o Satanás está falando. E se você parou de dizimar, não ligue para o que Satanás coloca em sua mente. Devolva o dízimo na casa do Senhor. E se você ainda não é ofertante, aleluia, saiba de uma coisa, aleluia, com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação que rouba a Deus. Se você não é ofertante e dizimista, a Bíblia está dizendo aqui, aleluia, Jesus, roubará o homem a Deus? Todavia me roubais no dízimo e na oferta. Eu pergunto para você, ladrão entrar no céu? Não entra. Tem pastor que tem medo de falar, irmão, eu falo abertamente, porque é a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. E o intuito aqui não é o seu dinheiro, o intuito aqui é você sair daquela situação de condenado, de amaldiçoado, para uma pessoa abençoada e próspera. Paulo está dizendo aqui que a ajuda dos filipenses lá, aleluia, Jesus, né, para a obra de Deus, tornou-se em quê? Né? Aleluia, Jesus, diz assim, versículo 18. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. É bênção, irmão. Aleluia. Né? A pessoa no mundo não tem dó de gastar com o trabalho lá, vai lá no trabalho lá da feiticeira lá e paga 2.000, paga 3.000 para o feiticeiro, mas quando é para dar R$1.000 para a igreja, o pastor é ladrão. A igreja está roubando, não sei o quê, né? O capeta coloca a avareza no coração da pessoa, que a Bíblia diz que a avareza é idolatria, coloca a avareza no coração da pessoa para a pessoa não ajudar. E a pessoa, como diz aqui em Coríntios, dá, mas não dá com coração bom. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Faça com alegria as coisas para Deus, faça com alegria a sua oferta, faça com alegria, aleluia, Jesus, glória a Deus, né? A devolução do seu santo dízimo, que Deus vai te abençoar poderosamente. Receba aí prosperidade, receba multiplicação na tua casa, no teu lar, na tua sementeira, aleluia, na tua saúde, no teu celeiro. Deus vai desenrolar, irmão. Vai desembaraçar você nesse processo aí maligno que você entrou, desse cartão de crédito, você nunca consegue pagar, o banco toda vez põe a mão no teu dinheiro. Deus vai repreender o devorador da sua vida em nome de Jesus. Deus vai repreender o devorador da sua vida, nesses remédios, aleluia, que você gasta todo mês caro. Deus vai curar a tua enfermidade em nome de Jesus Cristo, aleluia. Deus vai repreender o devorador na tua casa, no teu casamento. O espírito de separação, de contenda vai sair do teu marido, o espírito da droga vai sair do teu filho, o demônio do crack, da cocaína, da maconha, da cachaça. Sai, devorador do inferno, obra das trevas. Deus vai libertar tua casa, teu lar. Quem crê diz amém, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz que aquele que planta muito, glória a Deus,
vai colher muito. Quanto mais você abençoar, quanto mais você ofertar, quanto mais você dizimar, mais você vai estar com a bênção garantida, porque é o próprio Deus que promete, aleluia, eu repreenderei o devorador, aleluia, glória a Jesus, aleluia, e vou abrir a janela do céu, e vou te dar uma bênção tal, que dela advém a mora abastança. Quem recebe essa palavra diz amém, quem recebe essa palavra diz aleluia. Eu tomo posse, em nome de Jesus, da prosperidade divina, segundo a palavra de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.